Bate só 2 palminhas pra mim, por favor. Obrigada. Rodrigo Bibo, casado, pai de 2 filhos e hoje está como produtor e diretor do Bibotalk, maior podcast cristão de teologia do Brasil. Bibo, para nós é um prazer te receber aqui no Turma de Minas, o maior congresso de adolescentes e jovens do Brasil. E para a gente é uma honra, né? Depois de tempos difíceis, pandêmicos que nós passamos, retornar e ter você aqui com a gente. Tudo bem, Marcela? Tudo bem? Você que está assistindo. Para mim é um prazer, né? Quando eu recebi o convite. Pude atender, acho que é a 3ª vez que tento, agora a agenda deu certo e louvo a Deus, e é um privilégio para mim estar aqui no Turma de Minas e com toda essa galera aí. A nossa conversa hoje com o Bibo vai ser um pouco sobre a importância da liderança frente à sua juventude e da juventude confiar também em sua liderança. Vamos passar um pouco também sobre vocação, sobre os projetos do Bibo até aqui e daqui para frente. Qual é o seu pensamento, a sua trajetória e os seus planos futuros. Legal. Bom, Bibo, como que foi o processo, né, para você encontrar qual era o seu propósito, qual era a sua vocação pastoral e de identidade, né? Encontrar o seu público, a sua melhor forma de falar e como atingir. Uau, a pergunta vai demorar, hein? Vai demorar, brincadeira. Mas assim, gente, você falou da questão da liderança, né? De fato, eu, um jovem com 17 anos, eu estava de 17 para 18 ou de 18 para 19, não lembro exatamente, mas eu já tinha, né, já pulsava no meu coração esse viver para a glória de Deus. E eu gostaria de fazer psicologia, mas na época em que passei no vestibular não tinha dinheiro para fazer o curso. E eu já amava teologia, já estudava na igreja, mas eu estava nesse dilema, será que eu ainda vou cursar teologia? Será que psicologia? Será que eu vou para teologia? E um dia eu fui conversar com um irmão mais velho, lembro até hoje, o Dagmar, e lembro até onde nós estávamos. E eu cheguei, né, como um jovem de 18 anos, cheguei para ele assim, né, porque às vezes nós jovens a gente acha que tá certo, os adultos estão errados e por aí vai. E eu cheguei assim já com muita convicção. Eu cheguei assim, Dagmar, eu sei que Deus precisa de mim no reino dele. E quando eu fui continuar a frase, o Dagmar, epa, só deixa eu te corrigir aqui. Deus não precisa de você no reino dele. Deu assim, como assim Deus não precisa de mim? Né? Como assim Deus não precisa de mim? Eu tô aqui, eu quero servir a Deus. Não, cara. Deus, ele não precisa de ninguém. Se ele chama algumas pessoas para viver integralmente da obra, ou ele chama pessoas para serem, sei lá, engenheiros, médicos, secretários, sei lá, qualquer coisa, Deus chama para a glória dele. E a pessoa vai viver para a glória dele. Deus não precisa de ninguém para fazer a obra dele. É um privilégio para nós podermos fazer a obra de Deus. Então tu tem que tirar isso da tua cabeça de que Deus precisa de você. E aquilo foi muito impactante para mim, né? Porque eu, jovem, né, no alto dos meus 18 anos, achando já cheio de convicções, fui confrontado por alguém mais velho, que obviamente tem mais experiência, e aquilo meio que guiou a minha vida. Então tá, eu vou fazer qualquer coisa e vou fazer para a glória de Deus. Então a comunidade foi muito importante também, né? Os irmãos mais velhos, a comunidade que reconhece os nossos dons, que reconhece os nossos talentos. Então, de fato, eu acabei seguindo o caminho da teologia, mas segui esse caminho porque realmente acreditava que estava no caminho certo. Agora, essa questão do caminho certo é o seguinte, muitos jovens, e até gente mais velha, eles ficam esperando alguma coisa assim muito sobrenatural vindo do céu, e como se, sabe no Rei Leão, quando o Mufasa aparece para o Simba? Então tem gente que acha que Deus vai aparecer assim do céu para dizer, olha, faça a administração. Ei, meu filho, quero que você seja pastor. Minha filha, quero que você seja dentista. Tem muita gente que esperando de Deus uma resposta assim. E eu não creio que Deus vá dar esse tipo de resposta. Talvez ele dê. Ele é Deus e ele faz o que eu quero, né? É o que ele quer, né? Ó o ato falho aí, né? Deus, ele faz o que ele quer. E se ele quiser falar com alguém, Marcela, estude jornalismo, porque eu quero que você seja jornalista da Convenção Batista. Deus pode falar. Agora, geralmente, na maioria das vezes, como é que Deus faz? Deus nos dá uma comunidade. Deus nos dá uma liderança. E a partir dessa comunidade, a partir dessa liderança, vamos descobrindo a nossa vocação, vamos descobrindo o nosso propósito. Existe uma glamorização da ideia de propósito, existe uma glamorização da ideia de chamado, de vocação. Mas isso não tem na Bíblia.
na Bíblia é muito simples. O que é vocação na Bíblia? É obediência. É tão simples que chega a ser chato. Mas como assim? Não tem uma parada bonita, legal para falar? Não. Vocação na Bíblia é obediência. Não importa o que você vai fazer para pagar os seus boletos, desde que você faça para cumprir o ID de Jesus. Ali está a sua vocação. Dentro disso, qual a importância da liderança estar próxima, né, das suas ovelhas, o líder de jovens estar perto dos seus adolescentes, dos seus jovens, em cima dessa caminhada cristã? Então, primeiramente, o líder, o pastor, a liderança precisa estar próximo da Bíblia. É fundamental. Nós vivemos, e isso a pandemia revelou, né? A pandemia, ela revelou uma carência bíblica enorme da liderança brasileira. Infelizmente, a gente tem a gente não, né? Eu não sou eu que tenho o canal, não. Só para deixar registrado aqui. Mas existe uma página no Instagram chamada Worship Fails. É BR, né? Tem a Worship Fails mundial, americana, e tem a Worship Fails BR. E tem coisa ali que é engraçada, né? A galera errando louvor, teclado caindo, mas eles colocam algumas pessoas pregando. E, gente, é complicadíssimo, né? Pastores, né? No caso, pastoras, liderança, muito longe da Bíblia. Então, primeiramente, você tem que estar perto da Bíblia, tem que estar perto de bons autores, tem que ter uma rede de relacionamentos, de mentoria e de crescimento e aperfeiçoamento ministerial. Então, a primeira dica que eu daria é essa: aperfeiçoamento ministerial constante para pastores e líderes. E, obviamente, tendo isso, né? Você está perto das pessoas que estão liderando, e às vezes o pastor, o líder, ele não é obrigado a saber de tudo. Então, o líder, ele precisa também saber identificar irmãos e irmãs da comunidade que atuem nas mais diversas áreas, até para poder orientar o adolescente, para poder orientar o jovem quando ele chega com alguma demanda. Por exemplo, um pastor, ele não é obrigado a saber de tudo de psicologia. Ele tem que saber o mínimo de um aconselhamento eficaz e tal, mas ele não é um psicólogo. O pastor também não é um coach, por mais que a gente viva numa era de pastores coaches, mas a tarefa do pastor não é fazer plano de carreira, como identificar carreira, ou como eu vi esses dias, né? Como ganhar dinheiro com a Bíblia. Isso é absurdo, isso é uma blasfêmia, né? Agora, ele precisa identificar na comunidade pessoas com talento, até para ajudá-lo, ou seja, o pastor precisa estar cercado de uma rede de irmãos e irmãs que ajudem ele a cuidar dos jovens e dos adolescentes. Então, e para o adolescente que está assistindo, é fundamental você reconhecer que não sabe. Você reconhecer, por mais que você ache que esteja certo, provavelmente você está errado. Então, assim, você tem muita coisa para caminhar ainda. Então, é bom respeitar quem já caminhou, entende? É bom respeitar quem já caminhou. Aí, para mim, tá a importância da igreja local, que você tanto fala também, né? A importância de nós frequentarmos uma igreja local, o que eu acho que às vezes a pandemia dificultou um pouco, né? Muitas pessoas se aproximaram de Deus na pandemia, mas muito de forma online, né? Criou esse comodismo de estar tudo no online, né? Uhum. E aí vem um pouco essa parte da igreja local resgatar, né? E dessas novas pessoas, desses adolescentes, desses jovens, criarem essa confiança. Sim. A minha vida mudou num almoço de escola dominical, ou seja, igreja local. A minha vida mudou num almoço. Estava eu lá almoçando, irmãos chegaram para mim e me fizeram uma proposta. A gente percebe o teu envolvimento com a igreja local, a gente percebe como as pessoas gostam de te ouvir, por aí vai. Escolhe a faculdade que você quiser que a gente vai pagar para você. E na época eu já estava encharcado da teologia, fui fazer teologia. Mas é na igreja local, Marcela, que a gente vai ter aquelas conversas decisivas, sabe? Ou na igreja local, ou conversando com alguém da igreja local, ou conversando com alguém do corpo de Cristo. Sabe, é nos encontros semanais, é nos encontros em outras atividades da igreja. A igreja, o corpo de Cristo na terra, a embaixada do reino de Deus, ela é também uma espécie de clube, né? Percebam que eu comecei do mais importante para o mais fútil, né? Tem muita igreja que é só clube, né? A igreja tem características de clube, mas ela é muito mais que um clube, mas ela deve ser tão organizada quanto um clube é, certo? E no clube existe essa característica das pessoas também se divertirem, fazerem coisas, diversões juntas e tal. E muitas vezes nessas conversas as pessoas têm a vida mudada. Eu vou dar um exemplo bem básico. Eu já tenho 2 filhos, então a gente tem alguma experiência, né? Apesar de sermos um casal jovem, se bem que eu já tenho 39 anos, não sou tão jovem assim. Mas enfim, então a gente já tem 2 filhos, a gente já leu alguns livros, e não só leu livros, como criou 2 filhos. Aliás, estamos criando, né?
Então eu nunca me esqueço uma vez, num jantar, a minha esposa conversando com uma irmã grávida, e ela muito preocupada com uma série de coisas, e a minha esposa, num jantar, ou era um almoço, não lembro agora, e numa conversa ali, né, de uma reunião à parte da igreja, a minha esposa foi, sabe, um consolo de Deus para aquela irmã, emprestamos uma literatura, enfim, como ela até hoje agradece, né, a Xanda, que é minha esposa, por aquela conversa. Então, é na igreja local que a gente tem aquelas conversas que mudam a nossa vida. E a gente, né, nós, liderança, e também vale para o adolescente, para o jovem que está nos vendo, qualquer pessoa, seja líder ou não, pastor ou não, que nós sejamos essas pessoas que têm a palavra de Deus habitando no seu coração, para que a nossa boca, mesmo em momentos divertidos, mesmo em momentos descontraídos, a palavra de Deus saia de nós, né? Porque a nossa boca fala do que está cheio o coração. Então, essas conversas que mudam vida, elas acontecem no seio da igreja local, nas suas mais variadas atividades. Partindo um pouco agora para o nosso relacionamento com Deus, né? Você já falou um pouco, você tem o costume de falar, que você não gostava de estudar, né? Que o hábito de leitura para você foi uma dificuldade, se eu não me engano, até hoje ainda é. Ainda é, ela me acompanha, hein? Acompanha. E para a gente ter um relacionamento profundo com Deus, para a gente conhecer a Deus, a gente precisa estudar, né, a sua palavra, a gente precisa estar perto dos seus ensinamentos, não só apenas consumindo, né, mas praticando. E hoje em dia, claro que o mundo virtual ajuda muito, né, os podcasts, os vídeos, tudo isso ajuda muito, mas a leitura prática, né, da palavra, da Bíblia, dos livros, com certeza é parte fundamental disso, e que a gente percebe que cada dia a juventude está com mais dificuldade, né, de encontrar um hábito de leitura, de criar mesmo esse hábito e essa prática. O que funcionou para você e qual dica você pode dar? Boa, o que funcionou? Vamos lá, a pergunta é bem pragmática, mas de fato, o que funcionou para mim? O senso de missão. Quando eu cheguei à fé, me disseram que o crente tinha que ler a Bíblia. Eu fui ler a Bíblia. Ao ler a Bíblia, percebi que eu não entendia muitas coisas e que para entender precisava estudar. E eu nunca fui estudar, mas a partir dos 17 anos comecei a estudar a Bíblia. Nunca tinha estudado direito as outras matérias, inclusive eu sinto às vezes, né, essa dificuldade até hoje com algumas questões geográficas, história do Brasil, até hoje eu tenho um pouco de dificuldade porque deixei passar isso no ensino médio. Mas eu comecei a estudar a Bíblia no ensino médio porque eu cheguei à fé no ensino médio. E aí eu percebi o mundo da teologia. Então é inevitável alguém que queira servir melhor a Jesus, seja ele líder ou não, a teologia. Porque todos nós somos teólogos. A pergunta que temos que nos fazer é se somos bons ou maus teólogos. Porque teólogo todo mundo é. E você só passa a ser um bom teólogo se você ler e estudar as Escrituras. Existe algo romântico que as pessoas falam, Marcela, que é assim, porque a Bíblia foi escrita por Deus. Certo. E o autor da Bíblia está vivo. E como é bom a gente poder ler a Bíblia com o autor estando vivo. Certo. E de fato, todo mundo que se aproxima da Bíblia precisa realmente se aproximar com um espírito de oração, porque a Bíblia é um livro poderoso por meio do Espírito Santo que habita no corpo de Cristo. Ok, agora, o fato de nós termos o Espírito Santo agindo em nós, né, agindo na nossa leitura bíblica, existem coisas que o Espírito Santo não vai revelar e não vai fazer. E eu vejo isso na própria Escritura. Nós temos o apóstolo Paulo preso, escrevendo uma das suas últimas cartas, que é a segunda carta dele a Timóteo. E o Paulo está pedindo o quê no final dessa carta? Mano, traz a minha capa e também os pergaminhos, os livros. Mano, apóstolo Paulo, ninguém aqui que está nos assistindo, e eu e você, chegamos perto do apóstolo Paulo. O cara visitou o terceiro céu, Jesus falou com Paulo. Entendeu? Ele era um apóstolo, ele era um cara, e esse cara, ele fala, traga-me os livros. O apóstolo Paulo estudava, gente. Se o apóstolo Paulo estudava, eu não preciso falar mais nada, né? O apóstolo Paulo estudava. Quem somos nós para não estudar? Como é que nós vamos negar a tradição da igreja? Como é que a gente vai negar? Como é que a gente vai deixar de ler homens e mulheres
esplêndidos que Deus tem dado à nossa geração, e se você for estudar a história da igreja, cada século é marcado por homens e mulheres que escreveram obras poderosas de transformação de caráter, de exegese bíblica, sabe, de teologia profunda, de teologia prática. É pecado, aqui eu uso pecado entre aspas, né? Pecado é uma coisa muito mais séria, mas entenda o que eu quero dizer. É um pecado a gente não ler essas pessoas, presentes de Deus para o seu povo. Então, precisa, sabe, um pastor, um líder que não tem uma biblioteca mínima, é muito preocupante. Sabe, jovens que às vezes até leem lá, por exemplo, eu vim do movimento pentecostal, né? Pô, a gente lia Benihim. Aí é claro que o cara vai se desviar quando chegar na faculdade. Pô, porque na igreja dão Benihim pro cara ler, na faculdade ele vai ler Nietzsche, na faculdade ele vai ler, sabe, teóricos profundos, e aí na igreja a gente dá um leite que é azedo ainda. Se você gosta de Benihim, me desculpe, mas eu não gosto. Até o Benihim, aliás, já pediu desculpa pelas coisas que escreveu. Então nem o Benihim gosta daquilo que ele escreveu na década de 80 e 90. Então assim, pô, a gente precisa ler coisa mais, sabe, preparar uma juventude, preparar uma adolescência um pouco mais robusta. E isso se dá com base no discipulado e na caminhada. Hoje você ocupa, né, Bibo, uma posição de privilégio, mas também de desafio, né? Devido à sua vivência, né, de já ter passado, de ter tido contato, né, com as várias correntes teológicas, poder permear, né, nesse meio. O que você pode compartilhar para a gente, né, de desafio, mas também de privilégio, né, de vantagens e desvantagens, de hoje falar de uma forma que alcance e que atenda tantos públicos? Sim, a coisa maravilhosa de você ter uma formação pentecostal, aí formação de vida pentecostal, formação acadêmica no meio luterano e também batista, né? Eu tenho meu mestrado na FABAPAR, ali aponto com vocês agora, né? Então assim, ou não sei, qualquer coisa corta essa parte. Faz a FABAPAR? Então tá tudo certo, estamos em casa. Então, essa pluralidade, ela é muito saudável, porque quando você se fecha numa caixinha, você não enxerga a beleza que é o cristianismo. E o cristianismo, desde as suas origens, ele já é um cristianismo plural. E aqui eu uso a palavra plural com muito cuidado. Eu não estou dizendo que cabe tudo no cristianismo, eu não estou dizendo que vale tudo, mas eu estou dizendo que existe uma pluralidade legítima já dentro do próprio Novo Testamento. A gente tem a pneumatologia, ou seja, a doutrina do Espírito Santo lucana é diferente da paulina em alguns aspectos. Os evangelhos têm aspectos diferentes. As igrejas com as quais Paulo se relaciona têm aspectos eclesiásticos distintos, né? Então, essa pluralidade e essa responsabilidade que eu tenho de dialogar com a tradição cristã evangélica protestante é um privilégio, é um desafio, porque eu gosto muito de uma frase que um pastor batista, Mark Dever, disse em um dos livros que eu li dele. Eu li num livro chamado 4 Visões sobre o Evangelicalismo. Indico demais esse livro, é de uma editora batista. Pô, eu tô cheio de moral aqui, hein? É editora Batista Regular, eu acho que é o nome. Deve existir, é alguma coisa assim, a editora. Mas esse livro é maravilhoso, 4 Visões sobre o Evangelicalismo. E lá alguém cita o Mark Dever, que ele diz o seguinte: não é um problema nós termos cercados. Então nós podemos ter o nosso cercado denominacional, mas não é problema termos cercados. Mas vamos manter as nossas cercas baixas e vamos nos dar as mãos constantemente. Esse é o desafio. Isso é o desafio da oração de Jesus em João 17. É a unidade da igreja. Então essa responsabilidade que eu carrego, que é porque hoje em dia o meu podcast ele é muito ouvido pelas mais variadas correntes e muita gente fala assim: cara, eu aprendi a respeitar o diferente depois que comecei a ouvir o teu programa. Eu continuo achando eles errados em alguns aspectos, mas hoje em dia os enxergo como irmãos e antes os enxergava como hereges. Então isso é um desafio e a gente está aí para isso, para construir mais pontes, sabe? Por exemplo, eu tô usando a camisa do C.S. Lewis, que para mim é um exemplo disso. O C.S. Lewis é um cara amado por católicos, né? Ele é amado por anglicanos, afinal ele vem da vertente anglicana. Ele é amado por calvinistas, ele é amado por
arminianos. É difícil alguém que não gosta de C.S. Lewis. E ele é o cara, graças a Deus que não tinha internet no tempo dele, senão as pessoas iriam cancelar ele pelas coisas que ele falava. Mas hoje em dia as pessoas leem, admiram o que ele tem de belo, o que não concordam, cara, não concordo com o Lewis. Cara, que bom, tudo bem discordar do Lewis, ele é só um ser humano. Tudo bem discordar de Agostinho, tudo bem discordar de qualquer pessoa, mas em amor, sabe? Em respeito e procurar entender o máximo possível a outra opção, porque a gente vive um fenômeno na internet que é ridículo, que as pessoas nem entendem direito, já saem criticando, né? Teve uma menina que rasgou o meu livro sem ter lido, né? Tipo, ainda fez stories, eu rasguei esse livro aqui porque eu não quero que ninguém leia, porque eu imagino, com base nos desenhos, olha só, com base nos desenhos que eu estou vendo aqui, acho que esse livro ensina um monte de coisa errada. Então, isso não pode ser a postura de quem é cristão. Falando um pouco agora sobre o seu livro, né, O Deus que Destrói Sonhos, você fala sobre uma teologia da Xuxa, né, que é baseada no Deus que nos dá tudo o que pedimos, independente de qualquer circunstância, independente do que seja. Qual o perigo para você que existe, né, dentro de uma juventude que acredita, né, que considera isso como verdade? Então, o que eu chamo de teologia da Xuxa, né, o tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar, foi até bom eu ter colocado isso no meu livro, porque quando eu fui no programa do Bial, foi o que o Bial, inclusive, utilizou para fazer uma piada, um gracejo comigo, então, e acabou mostrando o meu livro para boa parte do Brasil, isso foi muito legal. Mas quando eu tive essa ideia da teologia da Xuxa, é justamente essa mentalidade de que Deus é um gênio da lâmpada. E o problema dessa teologia da prosperidade afetiva, que eu chamo no meu livro, a gente tem a teologia da prosperidade, aquela que faz Deus te dar dinheiro, e tem a teologia da prosperidade afetiva, que é aquela que Deus existe para te fazer feliz. Quando você cria essa mentalidade de Deus unicamente como abençoador, você acaba criando um Deus à sua imagem e semelhança, você acaba criando um Deus que é aquele papai que mima o seu filho. E Deus não é um pai que mima o filho, Deus é um pai que disciplina o filho. E o problema da teologia da prosperidade afetiva, ou da teologia coach, é que ela faz você sonhar sem questionar as intenções desse sonho. E a partir do momento que a intencionalidade dos seus sonhos, dos seus projetos não são questionados, não são crivados pela palavra, não são peneirados pela palavra e pela vocação de ser um discípulo de Jesus, você cria um Deus abençoador. Você isola versículos da Bíblia. Pra vocês terem uma ideia, gente, tem um cara que, inclusive, até ele tirou esse Reels, porque eu acabei colocando no meu perfil, e muita gente foi lá criticar ele, e ele falava assim uma besteira do tipo, você precisa trabalhar com a inspiração divina. Olha só a mentalidade desse sujeito. Pastor, inclusive, numa igreja em Chapecó. Você precisa trabalhar com a inspiração divina. Tempo de trabalho não dá dinheiro. Veja o pedreiro. O pedreiro, ele trabalha 12 horas por dia e não ganha muito dinheiro. Bem, não sei, os pedreiros que eu paguei muito bem. Então, acho que ele tá meio desatualizado já nessa parte, porque um bom pedreiro ganha muito dinheiro. Mas, enfim, o pedreiro não ganha dinheiro, porque ele fica lá carregando pedra e tal. Agora, veja Pedro. Pedro passou o dia pescando e não pescou nada. Quando Jesus chegou e falou, Pedro, lance a rede naquele lado. Pedro foi lá, lançou a rede e pescou muito. Então, trabalhe debaixo de uma palavra de Deus. Cara, olha, que isso? Que isso? Primeiro que Pedro morreu pobre, né? Já cai por aí essa teologia fajunta, né? Pedro morreu, não tinha prata nem ouro, né? Aí, ó, Pedro e João caminhando pro templo, né? Na porta formosa, tem lá o cara caído. Quero um dinheiro, não temos prata nem ouro, porque eram pobres. Cadê a inspiração divina aí? Falhou, né? Então, assim, esse tipo de coisa, a gente tem os teólogos coach aí que estão usando a palavra de Deus para inspirar as pessoas. Que inspirar o quê, velho? Que inspirar? Tem que fazer as pessoas obedecer a palavra e se reconhecer que não passamos de servos inúteis. Esse povo, duvido que eles preguem Lucas 17. Não, Lucas 17? Não, eles nem sabem o que está em Lucas 17. Entendeu? Então, assim, falar que as pessoas são servos inúteis? Não, eu tô aqui para falar que elas são poderosas em Deus, que elas nasceram para reinar como os reis, que elas nasceram para sonhar como José, que elas nasceram para trabalhar sob uma inspiração divina. É isso. E aí tu vai olhar o cara lá, 160 mil seguidores, aí tem vídeos, né, de outros pregadores coach com milhões de acessos. Por quê? Porque o apóstolo Paulo já falou isso para Timóteo. Nos últimos dias, ajuntarão para si mestres, né, sentirão coceira na orelha e ajuntarão para si mestres que vão falar aquilo que eles querem ouvir. Então não tem nenhuma novidade embaixo do sol, na verdade. A teologia coach, a teologia da prosperidade,
ela já foi profetizada, infelizmente. A nossa tarefa é o quê? É olhar para a Bíblia, é entender que existe um Deus que sim, destrói sonhos, que é o título do meu livro, Deus que destrói sonhos, e que derruba o nosso sorvete, e que muitas vezes nos destrói para nos reconstruir ao redor dele, e não ao redor dos nossos planos, projetos e sonhos. Aliás, teve um pastor que já disse, se eu não me engano foi Charles Spurgeon, se você quiser fazer Deus rir, faça planos. Tratam de um cristianismo cômodo, né? Falam que as pessoas querem ouvir. Ser cristão é desafiador, né? Seguir a palavra de Deus é um desafio. Sim. Eles customizam, né? É uma customização da fé. E aí, como é que você quer a sua fé? Você quer mais pra cá, mais pra cá? Ó, esse versículo aqui tira e tal. Partindo para o final de agora, né? Além do seu livro Deus que Destrói Sonhos, você também tem o Mosaico Teológico, né? Isso. E agora, em novembro, lança o Nova Mentalidade. Isso mesmo. O que a gente pode esperar, né? Desse livro novo, e você pode adiantar algum projeto futuro? Claro, posso. Então, gente, o Mosaico Teológico é uma mini teologia sistemática que eu lancei com os meus amigos, é bem introdutória, e hoje em dia, se eu não me engano, você só encontra na loja do Jesus Cop, que eu passei o direito para eles e eles que lançam. E agora em novembro, a gente vai lançar, já está em pré-venda, inclusive na Amazon, que é o Nova Mentalidade, conversas em torno da carta de Paulo aos Filipenses. É basicamente eu e os meus amigos conversando sobre essa carta de Paulo. Então, nesse livro você vai ler um diálogo nesse livro. Ficou muito gostosa a leitura. Então, você vai ver 4 amigos conversando sobre os capítulos, sobre aquilo que Paulo escreveu, orientou na sua carta aos Filipenses. Então, tá um livro muito gostoso de ler. É um projeto com a Mundo Cristão. E ali você vai ter o quê? Insights. Você vai ter exegese, você vai ter teologia prática. Eu gosto muito do capítulo 4, quando a gente trata de Evódia e Sintique. Tá muito legal. Então é um livro de teologia para a igreja. Afinal, a gente quis manter o espírito da carta de Paulo aos Filipenses, que é uma carta para edificar a igreja, é uma carta para abençoar a igreja, e a gente queria que o nosso livro tivesse essa característica, né? Uma conversa de 4 amigos que estão falando sobre um livro, estão falando sobre uma carta, estão falando sobre um escrito que foi feito para edificar o corpo de Cristo. Então é isso. E o que eu estou começando a escrever agora é a continuação do meu livro Deus que Destrói Sonhos. Por que Deus destrói os nossos sonhos? Então eu vou responder essa pergunta. Bem, e o título do livro é a resposta. O Deus que destrói sonhos é o mesmo que constrói um povo. Então a continuação se chamará O Deus que Constrói um Povo. Muito obrigada, Bibo. Obrigada pela presença, pela conversa. Obrigada a você que nos ouviu, né, que nos assistiu até aqui. E é isso, para mim foi um prazer, para a Turma de Minas é um prazer te receber. O prazer é meu, obrigado pelo convite, Marcela, e a todos vocês. Espero que vocês possam conhecer o meu site, o bibotalk.com, Bibotalk também no YouTube, lá tem os nossos vídeos, os nossos podcasts, e espero que vocês gostem. Tchau, tchau. Eu acho que devia voltar essa parte, porque ele falou, o jovem confiar na sua juventude.